Glória a Deus. Muito bem, na posição que estamos ainda, vamos abrir a nossa revista na lição de número 10. Por favor, a revista aberta na lição de número 10. Hoje nós vamos estudar a última defesa de Jó. A última defesa de Jó. Esse é o título da nossa lição. A lição de número 10. Nós agora entramos na reta final desse trimestre e eu havia dito que chegariam as revistas essa semana, mas eu acredito que ficou para essa que nasceu hoje. Então acho que até quinta, no máximo até domingo, nós estaremos com as revistas do próximo trimestre. Já vai preparando aí o valorzinho para aquisição da revista. Quando você adquire a revista, você é matriculado na classe Esdras automaticamente. Esse é o nosso controle. Glória a Deus. O nosso texto áureo está no capítulo 31, versículo 4, que diz assim, é uma pergunta: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Esta a nossa verdade prática que vai nos ensinar durante essa lição que Deus não muda. O que muda? Ou o que mudam? As circunstâncias. As circunstâncias, sim, elas mudam, mas o nosso Deus não muda. Se nós estivermos focados em Deus e servirmos a Ele com fidelidade, mesmo diante das alterações das circunstâncias, nós vamos ter um fim glorioso, porque a nossa fé está firmada em Deus e não nas circunstâncias que mudam na nossa vida e na vida de todo mundo. Ninguém tem vida igual. Nós temos uma vida acompanhada de circunstâncias, horas boas, horas ruins, horas as circunstâncias nos levam para os montes das vitórias, ora as circunstâncias nos levam para os vales das derrotas. Não importa, Deus não muda e Ele cuida de nós. Glória a Deus. Também nessa aula de hoje a gente vai, com base no nosso texto áureo, rever os atributos intransferíveis de Deus. Deus tem atributos que Ele não transfere a ninguém. Eu estou falando da onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Da onipotência, Deus tem todo o poder, e da sua onisciência, Deus sabe todas as coisas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias e com todo o poder. Portanto, essa lição também é uma lição sobre os atributos intransferíveis de Deus. A nossa leitura bíblica em classe contempla, então, o capítulo 29, os 5 primeiros versículos, o capítulo de número 30, também os 5 primeiros versículos, e o capítulo 31, mesma coisa. Nós vamos estudar 3 capítulos do livro de Jó, hoje de manhã, e vamos à leitura desses 5 versículos iniciais de cada um desses capítulos. Diz o versículo 1 de Jó 29, e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os
meus meninos em redor de mim. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homem cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De língua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, te damos graças pela leitura da Tua Palavra. Agora que vamos estudar mais esta lição preciosa, obrigado pela Tua graça. É pela graça que estamos vivos, é pela graça que estamos aqui, é pela graça que nós podemos comunicar o Evangelho. É pela Tua graça que somos templo do Espírito Santo. É pela Tua graça que nascemos de novo. É pela Tua graça que queremos estudar a Tua Palavra. É pela Tua graça que somos alunos da Escola Bíblica Videira Frutífera. É pela Tua graça, Senhor, que estamos de pé. É pela Tua graça que recebemos mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque nós não somos peru. O peru precisa morrer na véspera, para ser marinado, para ser temperado e ficar pronto no dia. Obrigado porque nós não vamos morrer um dia antes nem um dia depois. Nós vamos para a eternidade no dia determinado pelo Senhor. E até lá, até esse dia, contar com a Tua graça é melhor que tudo, Pai. Obrigado por nos abraçar com a graça. Obrigado por manifestar a Tua graça sobre nós. Obrigado porque a Tua graça nos livra da ingratidão, da profanação, nos livra do desvio. A Tua graça é sem dúvida maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós seremos edificados, consolados e exortados pela maior, mais importante e necessária profecia da terra, que é a Tua Palavra. Nenhuma profecia supera a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a maior, é a melhor, é a mais importante e é a que nós mais desejamos e confiamos, a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor, mais uma vez por bondade, vai abrir as cortinas da revelação da Tua Palavra. Encontra corações quebrantados, encontra ouvidos bem abertos, mas acima de tudo, encontra gente disposta a praticar a Tua Palavra. A vitória está em praticar, porque quem pratica a casa jamais cairá. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Sentem-se, por favor. É sempre importante lembrar, é sempre importante a gente não esquecer a situação que Jó está. A situação que Jó está. Nós não podemos em nenhum momento esquecer. Se a gente esquecer disso, a gente vai deixar de entender o seu lamento, né? Porque Jó estava
lamentando. O capítulo 30 é um capítulo de lamento por causa do seu presente. Ora, porque a situação que ele está passando é uma situação muito complicada, muito difícil. A gente nem sabe se repetiu a outro ser humano o que se repetiu ao mesmo tempo na vida de Jó. Eu converso com pais que enterraram filhos e esses pais contam dos dias de angústia, dos dias de saudade, porque morreu um filho, morreu uma filha. Mas imaginemos um pai que está sentindo a dor por 10 filhos que partiram para a eternidade. Como está aqui no versículo 5, ele está lembrando do passado e lembrando do tempo em que os seus filhos estavam ao redor dele, lhe abraçando, lhe beijando, brincando, né? Então, não vamos esquecer a situação que Jó está passando. Qual é a pior experiência de Jó? Não é a dor física, não é a dor emocional, não é a pobreza, nada disso. A pior angústia de Jó é o silêncio de Deus. Ele não sabe o que está acontecendo e Deus não conversa com ele. E quem vem conversar com ele só fala bobagem. Só bate numa tecla. Jó, pecado, confessa. Você está vivendo que nem ímpio. Você só pode estar, como dizem os romanos, você só pode estar pagando os seus pecados. Isso aí é pagamento dos teus pecados. Você tem pecado escondido, confessa. Então, esse era a voz que ele estava ouvindo seguidamente. E ainda vem mais uma voz dessa. A lição da semana que vem é a fala de Eliú. Então, ainda vem mais voz. Mas voz de Deus, nada. Deus está em silêncio. Deus não fala com Jó. E isto é o pior de tudo, com certeza, o silêncio de Deus. E por que Deus está em silêncio? Porque Deus está permitindo que ele seja provado. Enquanto o professor está ensinando, ele está falando. Quando o professor aplica a prova, o professor fica em... Então Deus está provando Jó. E ele está em silêncio. Quando Deus falar, aí tudo vai mudar. Vai mudar no coração dele, na mente dele, no corpo físico dele, nas finanças dele, na família dele. Tudo vai mudar quando Deus falar. E nós estamos bem pertinho da lição em que Deus vai falar. E Deus vai falar por meio de perguntas. Ele vai fazer questionamentos e aí então vai vir a mudança do cativeiro de Jó. Mas agora a lição de número 10, então, trata da última defesa de Jó. E essa defesa está no capítulo 31, quando nós chegarmos no ponto 3 da nossa lição. Eu quero dizer que essa lição é uma lição que trata de um assunto muito importante. Essa lição é uma lição sobre o tempo. Essa lição é uma lição sobre o quê? Sobre o tempo. O tempo. Como nós lidamos com o tempo? É sobre isso que a gente vai estudar nessa manhã. Como nós lidamos com o tempo? Se a gente lidar com o tempo com sabedoria, a gente vai se dar bem. Se a gente lidar com o tempo com tolice, a gente vai se dar mal. Então, a lição é sobre isso. Alguém aqui sabe que nem eu, de cor, o Salmo 90, verso 12? Alguém sabe de cor? Você que está em casa, você tem condições de escrever aí o Salmo 90, 12, sem consultar a Bíblia? Tem alguém que sabe aí? Muito bem. Então tem gente que sabe e
você pode também de casa aí indicar que sabe. Se não sabe, fica aqui o meu conselho, que você memorize, que você escreva esse versículo até memorizar, porque é uma das orações mais importantes da Bíblia. Quando a gente se volta para Deus e diz: Deus, ensina-me a contar os dias, ensina-nos a lidar com o tempo, porque quem aprende a lidar com o tempo vive uma vida de sucesso. Então, vamos lidar com o tempo hoje, vamos ver como Jó estava trabalhando em relação ao tempo. Eu queria dizer que em relação ao tempo, nos extremos, quando você chega nas extremidades, sabe o que você encontra depois dos extremos? Abismo. Depois dos extremos tem abismo. Então Deus não quer que a gente ande nos extremos. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de passado. Quem vive lá no extremo do passado não consegue viver bem hoje e não conseguirá viver bem amanhã, porque está preso ao passado. Isso é um terror para quem não sabe lidar com o passado. Então, depressão é excesso de passado. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. É o outro extremo. É quem não consegue viver bem hoje, porque está sempre voltado para o amanhã, sempre com medo do amanhã. Então, o amanhã causa espanto, causa terror, e a pessoa vive muito mal hoje, porque tem medo do futuro, tem medo do amanhã, e aí cria uma mente negativa. Diante de qualquer notícia, o ansioso potencializa a notícia e diz: pronto, vai acabar porque a coisa está ruim. E então é sempre assim, é o excesso de futuro, a ansiedade. Tanto a ansiedade quanto a depressão não só são patologias, mas são as piores patologias que existem, porque elas desencadeiam as patologias físicas. Quando a gente não está bem na alma, quando a gente não está bem nas emoções, quando a gente não está bem na nossa psique, na nossa mente, isso contribui para baixar a imunidade. E aí a gente fica sujeito às doenças físicas. Vamos ler a terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Está viva na minha mente essa epístola porque nós estudamos ela no culto dos homens. Glória a Deus pelo culto dos homens. No dia do culto dos homens, eu li o versículo 2 da terceira epístola do apóstolo João, que está se dirigindo a Gaio, primeiramente, mas está se dirigindo a nós hoje também. Então, amado, desejo que te vá bem em quantas coisas? Em quantas coisas? Então, quem tem o Espírito Santo deseja que o próximo vá bem em? Glória a Deus. Seja esse próximo um próximo que te ama ou que te odeia. Seja esse próximo um próximo que te abençoa ou que te amaldiçoa. Seja esse próximo um próximo que te quer bem ou te quer lascado. A gente trata as pessoas de acordo como a gente é, não de acordo como as pessoas são. Como é que a gente trata as pessoas? Como a gente é. Então o odioso trata os outros com, o rancoroso trata os outros com
O mentiroso confia ou desconfia de todo mundo? O mentiroso desconfia de todo mundo, porque ele não confia nem nele mesmo. Certo? Então a gente trata os outros como a gente é. Então quem tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito, deseja que todas as pessoas vão, independente de quem elas sejam amigos, inimigos, andem a favor, andem contra, a gente deseja que essas pessoas vão bem em todas as coisas. E que tenha saúde, assim como vai bem a tua, quando é que tudo vai bem? Quando a alma está bem. Quando a alma vai mal, tudo vai mal. Por isso que Jesus não veio salvar corpo. Jesus veio salvar as almas. Jesus não veio salvar corpo. Se ele viesse salvar corpo, nós ia viver sempre nesse corpo. Mas nós vamos viver sempre nesse corpo? Não. Pode cuidar dele o quanto for. De alguma coisa a gente vai morrer. Sim ou não? De alguma coisa a gente vai morrer. A gente pode ter o sobrenome que tiver, a idade que tiver, a inteligência que tiver, a força que tiver, a vontade de viver que tiver. Quando a mosca da morte sentar no nosso nariz, tchau e bênção. Vamos lá para a chácara da prefeitura. Cemitério. Lá no lugar de silêncio. Lá onde o carro não vai, a casa não vai, o dinheiro não vai. Não vai. Certo? Então, nós precisamos entender que a nossa alma precisa ir bem. E para a nossa alma ir bem, a gente precisa lidar bem com o tempo. Ponto 1 da nossa lição. Ponto 1 da nossa lição. Jó relembra seu passado de glória. Então, Jó começa a fazer a lembrança do seu passado. Por quê, irmãos? Porque o seu presente está ruim, muito ruim, muito ruim. Ele tem dores físicas, ele tem dores emocionais, ele tem saudade dos seus filhos, ele tem saudade do trabalho, ele tem vontade de fazer coisas simples, como tomar uma limonada, como andar pelo campo, mas ele está em cima do monturo, ele está se revolvendo nas cinzas, ele está com dores extremas. Então o que ele faz aqui no 29, ele começa a lembrar do passado. E uma das coisas que ele lembra no passado, e era a mais importante de todas, é a comunhão que ele tinha com Deus. Jó 29, os primeiros versículos, diz assim o versículo 2, a quem me dera ser como eu fui. Fui é passado, presente ou futuro? Fui é passado, certo? Então, ele nem precisa lembrar de muito tempo antes. Ele fala de meses passados. Quanto tempo durou a prova de Jó? Foi 10 anos, não. Pegou ou não pegou? Ele está passando por essa prova e daqui um pouquinho vai virar o cativeiro dele. Então nós não sabemos exatamente quantos dias durou, mas a gente tem certeza que Deus não deixou ele 10 anos assim, certo? Não foi nem pouco tempo e nem muito tempo, foi o tempo de Deus. Não foi pouco tempo e nem muito tempo, foi o tempo de... Então, peça o tempo de Deus para a sua vida, porque o tempo de Deus é o melhor. Ele não é nem pouco e nem muito, ele é o melhor tempo que existe. O tempo de Deus para a nossa vida. Então, ele começa a lembrar desse tempo de comunhão, quando Deus falava com ele, quando ele falava com Deus.
Então ele se lembra dessa comunhão espiritual que ele tinha, porque, como eu disse antes, e vou repetir daqui um pouquinho, no presente Deus está em silêncio, Deus não fala com ele. Então, ele está lembrando do seu passado. Em segundo lugar, subponto 2, ele lembra do reconhecimento social que ele tinha. Jó era um conselheiro, Jó resolvia conflitos, Jó fazia o trabalho de um juiz arbitral. Ele resolvia questões. As pessoas vinham até eles com demanda e ele orientava essas pessoas. Ele era extremamente respeitado na área social. Ele gostava de atender o órfão, de atender a viúva, o necessitado. Ele tinha prazer de se envolver nas causas sociais. Então, ele está lembrando disso. Aqui não está na nossa leitura bíblica em classe, nós temos que ir lá no livro de Jó mesmo, capítulo 29, e dar uma olhada em alguns versículos. Jó 29, verso 7. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Então ele ia para a praça e as pessoas lhe cumprimentavam, as pessoas conversavam com ele, pediam conselhos para ele. Versículo 8: os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Olha só o respeito que ele tinha até dos anciãos, que reconheciam que ele era um homem sábio, era um homem temente a Deus, era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal, era um homem de oração, era um homem de comunhão com Deus. Então ele era um homem influente, ele era uma referência naqueles dias. Versículo 14, cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Versículo 17, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Então vejam aí que Jó era um homem extremamente respeitado. Então o que ele está fazendo? Ele está lembrando do seu passado glorioso. Aqui vai um conselho. Águas passadas não movem moinho, tá? Então, a gente tem que aprender com o nosso passado para a gente não cometer os mesmos erros. Para que serve passado? Para a gente não cometer os mesmos erros. Para que serve passado? Para lembrar que Deus nos trouxe até aqui e nós temos uma história. Só tem passado quem tem história. Então, se nós chegamos até aqui, nós temos um passado. Mas se nós chegamos até aqui é porque Deus cuidou dele. Amém? Então eu quero ler um conselho do Novo Testamento sobre o passado. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Um conselho da nova aliança para o passado. Quem escreveu Filipenses? Paulo. Ele escreveu: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Eu fico me lembrando toda hora do meu passado. Sim ou não? Sim ou não? Ele ficava, por que eu não salvei o Estevão? Ele ficava dizendo, por que eu persegui os apóstolos? Por que eu persegui a igreja? É assim que ele vivia?
Ele consentiu com a morte de Estevão? Ele perseguiu os cristãos? Mas o que ele fazia com o passado? E que diz aí o texto? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Certo? Então a gente tem que usar a memória para quê? Para obedecer a Jesus. Jesus disse que é para a gente participar da ceia seguidamente, para a gente fazer que nós somos salvos pela fé, pela graça, pela obra de Jesus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, muito menos pelos nossos méritos. Então a Santa Ceia é um memorial para a gente lembrar que foi através do sacrifício de Jesus feito há quase 2000 anos atrás que nós estamos aqui salvos da Silva Santos. Bendito seja o nome do Senhor, porque a gente pode lembrar da obra de Cristo. E quando a gente lembra da obra de Cristo, a gente se enche de esperança, a gente se enche de entusiasmo. Paulo também mandou lembrar, 2 Timóteo 2,8, ele mandou lembrar que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ele ressuscitou dos mortos. O que eu preciso lembrar? Que Jesus Cristo está vivo. Seja a circunstância que for, eu preciso lembrar que Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Ele pode fazer silêncio, mas alguém que faz silêncio morreu? Nem sempre. Alguém pode fazer silêncio mesmo estando vivo. No caso de Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, e mesmo que ele faça silêncio, ele tem nas suas mãos todo o poder, e ele pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento, em nosso benefício. E ele gosta de fazer? Gosta. Ele gosta. Por quê? Porque de Deus só vem coisas boas. Então, se ele está me provando, se ele está permitindo coisas que para mim são ruins, mas para ele são boas, ele está me ensinando, ele está me melhorando, ele está me aperfeiçoando. Por quê? Quantas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quantas coisas? Todas. Todas é isso mesmo, todas. Todas é todas. A gente pode julgar ruim, mas para Deus é todas. A gente pode julgar bom, mas para Deus é todas. Então, Deus não disse que vai usar só as boas ou só as ruins. Ele disse que vai usar. Certo? Então, eu conheço pessoas que vivem mal hoje e vão viver mal amanhã, porque elas não conseguem se livrar do passado. Quem é que gosta de passado? Quem não tem futuro bom. Exemplo, Satanás. Quando Satanás pensa no futuro dele, ele fica endemoniado. Porque o futuro dele é o pior que pode existir na terra. Lago de fogo. Prisão. Então Satanás detesta o futuro. Ele gosta de lidar com o... No passado ele foi anjo de luz, ele foi cheio de glória, ele foi um ser cheio de privilégios. Então ele gosta de prender as pessoas no passado. Aí as pessoas ficam sempre se culpando. Oh, meus irmãos, como é difícil lidar com pessoas culpadas. Como é difícil lidar com pessoas que não conseguem se livrar da culpa. É terrível lidar com essas pessoas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque quando o sangue de Jesus entra em ação, irmãos, Ele nos livra de toda condenação, de todos os pecados e de toda culpa. Aleluia! E Ele nos enche de paz, então a gente pode viver bem em relação ao nosso passado. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, 14, prossigo para
Versículo 14, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Quem está preso no passado não consegue andar para frente. Você conhece pessoas assim? Andam em círculo? Entra ano e sai ano, é as mesmas lamúrias, é as mesmas dores, é as mesmas queixas. Sabe aquele mundinho de galinha? Só ciscando, para cá e para lá, ciscando, para cá e para lá. É um mundinho de pessoas que não conseguem se livrar do passado. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: eu prossigo, tem coisa melhor para frente. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ter sabedoria para lidar com o passado, certo? Vamos ter sabedoria. Por que eu sofri no passado? Para ser um melhor homem hoje, para ser um melhor marido hoje, para ser um melhor pai hoje, para ser um melhor pastor hoje. Então eu passei perrengue no passado, passei muitas dificuldades no passado, mas o Senhor estava lá, cuidando, livrando da morte, livrando de tanta coisa, para que eu chegasse hoje na condição que eu estou na presença dEle. Louvado seja Deus pelo nosso passado, porque Jesus resolveu o problema. Amém? Glória a Deus. Antes de irmos para o ponto 2 e falar do nosso presente, tem uma consideração no versículo 3, no subponto 3. Subponto 3 do tópico número 1. Uma ponderação importante. O pastor José Gonçalves está dizendo que nós não podemos usar a história de Jó para levantar a bandeira do social, levantar a bandeira do socialismo, viu? Atenção, quem tem a principal obrigação de cuidado social não é a igreja. Quem é? Quem é que tem a principal obrigação de cuidado social? O Estado. O Estado é responsável pela vida espiritual das pessoas? Não, quem é? A igreja. Prioridade da igreja. O que é mais importante na igreja? Espiritual. Quando é que dá zebra? Quando a igreja prioriza o social e o Estado se mete no espiritual. Aí dá zebra. Quando o Estado prioriza o espiritual e a igreja prioriza o social, vira uma anarquia. Os dois são importantes? São. Cada um cuida da sua área. O que é mais importante para o Estado? O social. O espiritual dá apoio para as igrejas, fortalece as igrejas, dá liberdade para as igrejas, incentiva as igrejas, e as igrejas incentivadas pelo Estado ainda vão ajudar o Estado a fazer o social. Sim ou não? Sim. Sim. A igreja tem que focar no quê? No espiritual. Focar no espiritual, fazer o que a gente fez hoje de manhã. Eu ouvi vários irmãos orando pela cidade, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos bombeiros, pelos soldados militares, pelos soldados civis. Soldados civis é meio complicado, né? Os policiais civis, né? Pelas autoridades de Vacaria, pelas autoridades. Eu vi gente orando pelo governador, eu vi gente orando pelo presidente, pela nossa nação, eu mesmo orei. Então, a nossa prioridade é dar apoio espiritual ao ser humano. Essa é a nossa prioridade. Fazer o mais importante nos isenta de fazer o menos importante? Não. A gente pode e deve priorizar o espiritual sem abrir mão do social. Só que social não pode virar prioridade na igreja.
Quem tentou fazer isto no movimento católico romano? Leonardo Boff, o pai da teologia que obrigava a igreja a focar no social. E muita gente caiu nessa lá no movimento católico romano. O movimento católico romano já tem a tendência de acreditar que a salvação é por obras. Aí vem uma teologia que incentiva mais o social que o espiritual, vira uma bagunça, vai contra a teologia bíblica, certo? Então, nós precisamos, aqui o pastor está fazendo uma consideração, para que a gente, como igreja, não levante primeiro a bandeira do social. Não. Nossa função primordial é o espiritual. Agora, podemos fazer o social? Podemos, devemos estar sempre inteirados disso. Até porque, o que escreveu Tiago sobre a verdadeira religião? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo, do pecado, né? Refrear nossa língua do mal e fazer isso. Então, nós precisamos priorizar o espiritual sem deixar de ter um olhar para o social. Só que a gente vai fazer social por causa do isto. Então, qualquer atitude que a gente faz com o propósito de levar as pessoas a Cristo. Então, a gente ajuda no social com o propósito de trazer para o espiritual. Se você entende isso, diga glória a Deus. Muito bem. Agora vamos para o ponto 2, quando então Jó, no capítulo 30, vai lamentar o seu estado presente, né? Se antes os jovens ficavam envergonhados e saíam da presença dele numa atitude de respeito, agora o que os jovens estão fazendo dele? Dando risada. Ele diz, os jovens se riem de mim. Isso está no 31, vamos voltar lá. Vamos voltar no livro de Jó, capítulo 30, que começa com um mas, porém. Ele está fazendo um paralelo com o capítulo anterior, com as palavras dele quando ele estava pensando no passado. Mas agora de verbo de tempo, ou seja, agora é presente. O que eles estão fazendo? Se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr como os cães do meu rebanho. Então, olha que virada. O seu presente é terrível, terrível. Por quê? Porque ele perdeu o respeito das pessoas. As pessoas não lhe procuram mais como procuravam antes. E ele agora nem tem condições de ajudar nem ele. Quanto menos a viúva, quanto menos o órfão, quanto menos o necessitado. Ele vai dar conselho de que jeito? Ele vai julgar a causa de que jeito de alguém? Se ele está lá, cheio de dores, cheio de angústia, na pobreza financeira, né? Como eu disse lá nas primeiras lições, o homem mais rico da terra naqueles dias não só virou mais pobre, como virou um endividado. Porque agora alguns empregados ainda sobreviveram e aí não tem como mais ajudar eles. Então, olha a situação que ele está em todas as instâncias. Então, o presente dele, subponto 2, é um presente de abatimento, de angústia física e emocional. Ele está desfigurado, ele está numa situação horrível, né? E o versículo 19 diz assim: lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Olha o lamento. Como ele não está entendendo nada e Deus não fala nada, e ele não viu nada do mundo espiritual, ele não sabe daquele desafio que houve entre Deus e o diabo,
ele está atribuindo aquilo a Deus. Deus está pesando a mão contra mim. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Então, olha, o presente dele é algo muito difícil. Ele está se sentindo como um animal acuado diante da presa. Ele está se sentindo nessa condição. Então a pergunta do presente ruim dele é o subponto 3. Deus teria abandonado Jó? Sim ou não? Jamais. Jamais. A questão é que ele está se sentindo só. Ele está experimentando o silêncio de Deus. O que Deus disse para Josué? O que Deus disse para Josué? Capítulo 1. Josué, olha, se eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Tão somente não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas faz a minha vontade, cumpre a minha palavra, e olha só o que eu te digo: eu não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não é Deus que deixa, que desampara, não. Glória a Deus. Olha o que diz Hebreus, olha o que diz Hebreus. Eu amo essa palavra, amo essa palavra. E quem está na prova deve amar também. Hebreus capítulo 13. Versículos 5 e 6. Hebreus 13, 1, 3, 5 e 6. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, o que ele disse? Não te deixarei, nem te desampararei. Se Deus usar alguém para me dizer isso, eu não vou ficar bravo, eu não vou rejeitar, eu não vou desprezar. Eu só quero dizer para você que eu não preciso procurar profeta para ouvir que Deus não vai me deixar nem me desamparar. Por quê? Por quê? Porque Deus fala isso para mim toda vez que eu leio. Agora, quem não lê a Bíblia tem que procurar profeta. Quem não lê a Bíblia está na escuridão, tem que procurar a luz. E sempre acha luz. Só que não. Às vezes encontra mais escuridão do que já estava. Então, de novo eu disse para Miriam, ontem de manhã no carro, eu disse: meu amor, ser profetinha de rico, qualquer um pode ser. Eu quero ver ser profeta da viúva pobre. Profetinha de quem tem dinheiro, qualquer um pode ser. Eu quero ver ser profeta da viúva pobre. Eu quero ver ser profeta do órfão. Eu quero ver ser profeta do necessitado. Eu quero ver ser profeta daquele que não tem nada para te dar, a não ser a última farinhazinha, a última gotinha de óleo para fazer o bolinho. Aí eu quero ver tu ser profeta. Profeta do empresário, profeta do riquinho, profeta do que tem dízimo alto, qualquer morrinha pode ser. Eu não quero ser profeta dessa gente. Eu quero ser profeta da viúva pobre. Eu quero chegar para a viúva pobre e ajudar ela a pagar as contas dela e dizer: ó, Deus mandou o recurso, agora tu vive do resto.
Amém? Então a palavra do Senhor é: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, verso 6, ousemos dizer. O que nós temos que ousar dizer? O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que possa me fazer o homem, porque a minha vida não está na mão dos homens, a minha vida está na mão de Deus. A sua está? A sua está? Aleluia! Meu irmão, viva na mão de Deus. Não dependa dos homens. Ai do homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Sabe como é que a Bíblia se divide? Bem no meio da Bíblia, você sabe onde está? O meio da Bíblia. Você sabe onde está? Está nesse texto aqui, ó. Salmos. Vamos ver se eu acho agora, né? Ver se eu não me meti no mato sem cachorro. Aleluia. Metade da Bíblia. Senhor, me ajuda. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Você pode me ajudar? Salmo 108. Ó, só para ninguém dizer que eu estou aplicando, está aqui, ó. Dá para enxergar aí, Anderson? Está escuro, né? Está Salmo 118 aqui, ó. Só faltava achar o versículo. 118, verso 8 e 9. Aqui está o meio da Bíblia. O que Deus diz no meio? Ele não diz nos extremos, ele diz no meio. O que Deus diz no meio? É melhor confiar no do que confiar no. É melhor confiar no do que confiar nos. Amém? Você quer se dar bem na vida? Põe toda a tua confiança no Senhor. O que Ele diz para nós hoje de manhã? Não te deixarei e nunca te desampararei. Aí você vai dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que possa me fazer o homem. Amém? Quem vive assim, vive com a sua alma lá em cima, vive com a sua autoestima lá em cima, vive com a sua fé lá em cima. O Senhor é o meu ajudador, e Ele trabalha por mim, Ele trabalha por aquele que nele espera, Ele tem glória para mim, Ele tem glória. Ele pode me provar, Ele pode ficar em silêncio, Ele pode me levar para o deserto, mas Ele sempre vai fazer isso para o meu bem. Só quem crê aqui ou pelas redes sociais, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Descansa, descansa, descansa. O que fazer com o presente? O que fazer com o presente? Viver ele da melhor maneira possível. Está na prova? Glória a Deus. Está tudo bem? Glória a Deus. O que Deus tem para o presente? Ele tem pão de amanhã ou de ontem? Nem de amanhã nem de ontem. Ele tem pão de cada. Ele mandou carregar a cruz ontem ou amanhã? Ele mandou carregar a cruz cada dia. Ele mandou cuidar de ontem ou de amanhã? Ou ele disse: basta cada dia o seu mal? Então, hoje é o tempo de louvar a Deus. Hoje é o tempo de louvar a Deus. Está na prova? Louve. Está na bênção? Louve. Só que prova é bênção também. De qualquer maneira, adore. De qualquer maneira, louve. Está empregado? Que glória. Está desempregado? É glória também. Está com saúde? É glória. Está doente? É glória também. Em Deus tudo é glória. Porque Ele pega todo o limão e faz uma limonada suíça. Você já tomou limonada suíça? Se você ganhar um sorteio e almoçar na minha casa, eu vou fazer uma limonada suíça para você. O trem bom. O trem bom é uma limonada suíça. Deus pega o limão
e faz uma limonada suíça para a gente. Você pode dar glória? Agora o 3. O futuro em aberto de Jó. Bom, aqui está a sua última defesa. O que Jó vai fazer? Ele vai falar da sua moral. Ele começa o 31, voltemos lá em Jó. Ele começa o 31 falando da sua pureza moral. E ele diz o seguinte: eu fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, o fixaria numa virgem? Então ele está falando da sua pureza moral. Ele era um homem decente. Ele era um homem que cuidava. E aqui vai um conselho para os homens. Os homens são fracos nos... E as mulheres são fracas nos ouvidos. Mulher é tentada pelo que ouve. Homem é tentado pelo que vê. Então, um homem gostar de um filme romântico é muito difícil. Agora, um homem viciar em pornografia, se não vigiar, é 2 palitos. Porque ele é tentado pelo que ele... Pornografia precisa ter enredo, precisa ter uma história. Pornografia precisa ter só imagem. Porque o homem é pego pelos olhos e a mulher pelos ouvidos. Quem é que tem que ouvir que você ama? É o homem ou a mulher? A mulher. A mulher precisa ouvir todo dia que o marido ama ela. Quem é que precisa ouvir? A mulher. Se tu não disser para tua mulher que tu ama todo dia ela, o diabo vai achar um homem para dizer. Por que mulher bonita deixa homem feio? Ou por que mulher bonita deixa homem bonito para ficar com homem feio? Porque se o homem feio for bom de conversa, ela vai para o homem feio. Os feios não querem dar glória a Deus, né? O brabo é o cara ser feio e ruim de conversa. Aí lascou, né? Se o cara for feio e ruim de papo, meu amigo. Mulher não. As mulheres, elas são tentadas aqui. Os homens. Então, mulher, você quer segurar marido? Ele é pego. O marido chega em casa, ela está com a camiseta do Lula. Lula livre. É bravo? Certo? Então ele fez um concerto com os seus olhos. Senhor, colírio celestial. As mulheres que não são a minha são como filhas. A Bíblia fala isso na Nova Aliança? Sim, sim. Fala para nós que nós devemos tratar as mulheres como irmãs em Cristo, como nossas filhas. Nós temos que ter conserto com os olhos, porque se a gente não tiver conserto com os olhos, o diabo derruba pastor, derruba cantor, derruba conferencista internacional, derruba por aqui, ó. Então a gente tem que ter cuidado. Amém? Então ele fala da sua pureza moral na área sexual. Ele também fala do que ele já tinha falado no 29, da sua pureza na área social. Ele cuidava das pessoas, ele vivia pelo próximo, ele cuidava da sua família, ele cuidava dos seus empregados, ele cuidava das pessoas pobres, dos necessitados. Então ele está dizendo, Deus, eu não pequei moralmente, eu não pequei socialmente, fala comigo. E é assim que ele vai terminar a sua defesa, fazendo esse clamor. Versículo 35
do capítulo 31. Ele vai dizer: ah, quem me dera que ele me ouvisse. Ele só quer ouvir Deus, ele quer só entender. E é o que Deus vai fazer ele entender no final. Então, Jó revê várias categorias de pecado que poderiam ter sido a causa da sua desgraça e jura solenemente que ele é inocente de qualquer ação má. Então lembre-se que Jó não está só se dirigindo a Deus, ele está se dirigindo a Bildade, ao Zofar, ao Elifaz, e daqui um pouco vai chegar o Eliú também. Então, ele está fazendo uma defesa na horizontal para as pessoas, e ele está fazendo uma defesa na vertical, dizendo para Deus: Deus, eu tenho sondado o meu coração e eu não tenho visto nada que justifique tamanho sofrimento. Senhor, o que eu fiz para perder todos os meus filhos, perder todos os meus bens e agora perder praticamente toda a minha saúde? Eu só estou respirando. Então, ele não conseguia achar um elo de proporção. O que eu fiz de tão grave na vida para sofrer desta forma que eu estou sofrendo? Ele não conseguia entender, havia um abismo na mente dele. É normal, irmãos? Sim, ele é ser humano. Ele não tem controle de tudo. Então, diante do quadro que está pintado diante dele, ele não pode fazer diferente. Então, não vamos julgar Jó aqui, dele se lamentar, dele questionar Deus, dele apresentar a sua defesa, de ele apresentar a sua pureza. Não vamos julgar Jó aqui, dizer: ah, Jó errou em questionar, em chamar Deus para uma conversa, querer que Deus lhe explique. Não, irmãos, vamos nos colocar no lugar dele, o que é muito difícil. Fazer um exercício de empatia aqui é muito difícil. Por quê? Porque como se colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo em todas as áreas da vida de forma tão intensa? A gente tem que fazer o trabalho de empatia, mas, no caso de Jó, é muito difícil se colocar no lugar dele. Então não vamos julgar. E quando Deus vier, e vai ser 2 lições daqui, né? Vai ser no dia 20, quando Deus vier, pronto, tudo vai se resolver. E Jó vai entender. Vamos nos colocar de pé? Enquanto você se levanta, aleluia, eu quero pedir que nós, daqui um pouquinho, oremos, para que Deus nos faça lidar com o tempo de forma bíblica, que a gente tenha essa graça de lidar com o tempo. Tem um pastor que eu gosto de ouvir, que ele fala da estação, que a gente possa entender a estação da nossa vida. O ano tem 4 estações, a lua tem 4 fases, são estações. A gente precisa entender a nossa estação. Entendendo a nossa estação, a gente vai lidar melhor com as circunstâncias da vida, lembrando que o nosso Deus não muda. O que mudam são as circunstâncias. Amém? Então nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos orar sobre isto e Deus vai mais uma vez edificar a nossa alma. Vamos fazer isto em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei, tu sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti.
preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Só quem crê pode declarar. Você pode declarar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, tu sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas Preciso aprender a confiar em ti. Mas Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. declare. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Jesus, te amamos. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Jesus, te amamos. Diga. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, sim, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amamos, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quem quer amar mais a Jesus? Te amamos, Jesus. Quem quer amar mais a Jesus? Te amamos, Jesus. Então ore comigo. Sempre estás comigo. Então ore comigo. Pai, obrigado por cada deserto no passado. Obrigado por todas as vezes que eu ganhei, por todas as vezes que eu perdi. Obrigado por todas as bênçãos, provas, lutas, dificuldades do passado. Tudo contribuiu para que eu fosse uma pessoa melhor hoje. Obrigado porque o Senhor estava lá no passado, com os seus olhos de amor, dando livramentos que eu nunca vi. Eu não sabia que o Senhor estava trabalhando no barro. Muitas vezes eu não entendi por que tinha que passar por aquilo.
quantas noites de choro, quantas noites de lágrimas e desespero, mas o Senhor estava ali com a sua boa mão, cuidando, zelando, dizendo lá no íntimo: mais um pouquinho, servo meu, mais um pouquinho, servo meu, mais um pouquinho, servo meu, aguenta, aguenta, há dias melhores, o amanhã vai raiar, o meio-dia vai chegar. Pai, obrigado pelo dia de hoje. O dia de hoje é especial, é por isso que ele se chama presente. Obrigado por esse presente que tu tem nos dado. Obrigado porque ele ainda vai melhorar. Esse dia ainda vai ficar melhor. Porque em ti, Senhor, e de ti, a gente só pode esperar coisas boas. Mesmo que o Senhor esteja amassando o barro, mesmo que o Senhor esteja pisando no barro, é para o nosso bem, é para que ali na frente as bolhas não apareçam, é para que a gente suporte o forno sem rachar, sem estourar, porque isso vai nos fazer mais valorosos ali na frente. O amanhã, Senhor, o amanhã é teu, o amanhã te pertence, mas uma coisa eu sei, que em Cristo ele será glorioso, que em Cristo ele será fantástico, que em Cristo ele será extraordinário. Por isso, Pai, eu quero te pedir de novo, aumenta o nosso amor por ti, porque o amor é mais forte que a morte, o amor é mais forte que a dor, que o sofrimento, que qualquer deserto, que qualquer luta que a gente pode passar, porque quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Por causa do teu amor, somos mais do que vencedores. Por isso, Deus, obrigado pelos irmãos que estão aqui no templo, obrigado pelos irmãos que estão assistindo ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo rádio. Obrigado, Senhor, pelos que ainda vão assistir essa mensagem. Obrigado porque quem quiser ficar com um acervo de Jó em casa, é só assistir no YouTube de novo as mensagens. A qualquer momento a gente pode acessar essas mensagens. Obrigado pela tecnologia. Obrigado pelo Ministério de Comunicação. Obrigado pelos nossos músicos e cantores que têm enfrentado a pandemia sempre ao nosso lado. Têm se esforçado para apresentar a Ti o melhor que eles podem dentro das limitações deles. Obrigado por essa equipe maravilhosa que nós temos, de recepção, de som, de cânticos, de músicos. E eu sei que ainda virá um tempo melhor para a igreja. Para a igreja há um futuro melhor. E João já viu esse futuro glorioso. Obrigado pela esperança. Dá um bom dia e que logo mais tenhamos um grande culto da família, cheio da tua graça, poder e, acima de tudo, presença. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pelos vários irmãos e irmãs de Vacaria, Florianópolis, Santo Antônio das Missões, Salto do Jacuí, Sananduva, IP, Sarandi, Bom Jesus.